Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos ensina que Deus nos confia dons e missões para que produzamos frutos para o reino. Assim como os vinhateiros foram chamados a cuidar da vinha, também nós recebemos a responsabilidade de viver segundo a vontade de Deus. Vamos ao Evangelho do dia. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer encontre vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar, de modo violento, esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Quem herdará a vinha de Deus? Essa parábola de Jesus é uma poderosa ilustração do relacionamento de Deus com o povo de Israel e, por extensão, com toda a humanidade. O proprietário da vinha representa Deus, que preparou tudo com amor e cuidado para que seu povo produzisse frutos de justiça e santidade. A cerca, o lagar e a torre simbolizam a proteção, os recursos e a vigilância divina concedidos para que a vinha prosperasse. No entanto, ao invés de reconhecer a bondade do proprietário, os vinhateiros, que representam os líderes religiosos de Israel, rejeitam os enviados do dono da vinha, recusando-se a entregar os frutos que lhe pertenciam. Essa recusa é uma referência direta à perseguição dos profetas ao longo da história de Israel, os quais foram enviados para chamar o povo à conversão, mas foram frequentemente ignorados, maltratados e até mortos. A progressão da parábola revela a paciência divina. Deus envia seus servos uma e outra vez, multiplicando as oportunidades de arrependimento, mas os vinhateiros persistem na rebeldia. A chegada do filho do proprietário é o ápice da história, e sua morte simboliza a rejeição definitiva de Cristo por parte das autoridades judaicas. O detalhe de que o filho é jogado para fora da vinha antes de ser morto pode ser interpretado como uma alusão profética ao fato de que Jesus
foi levado para fora dos muros de Jerusalém para ser crucificado. A intenção dos vinhateiros de tomar posse da vinha demonstra a cegueira espiritual dos líderes religiosos, que queriam manter seu poder e controle sobre o povo, mesmo que isso significasse rejeitar o próprio Filho de Deus. Quando Jesus pergunta o que acontecerá com os vinhateiros, os próprios chefes dos sacerdotes e anciãos condenam a si mesmos ao afirmar que o proprietário punirá os perversos e confiará a vinha a outros. Sem perceberem, eles profetizam a transferência da missão de Israel para a Igreja, formada por aqueles que acolherão a mensagem de Cristo e darão os frutos do reino. Jesus então cita o Salmo 118 ao falar sobre a pedra rejeitada que se torna a pedra angular, uma referência direta a Ele mesmo. Ele é aquele que os líderes rejeitam, mas que Deus estabelece como fundamento de uma nova edificação espiritual. Isso é maravilhoso aos olhos de Deus e deve ser maravilhoso para nós, pois nos revela o mistério de sua salvação. O anúncio de que o reino será tirado dos líderes infiéis e dado a outro povo ressalta a seriedade da missão confiada por Deus à humanidade. O reino de Deus não é um privilégio garantido por linhagem ou posição, mas um chamado a produzir frutos. Isso nos interpela diretamente. Estamos cuidando bem da vinha que Deus nos confiou? Estamos dando os frutos que Ele espera, como amor, justiça e fidelidade? A advertência de Jesus nos convida a uma profunda reflexão sobre nossa própria resposta ao chamado divino e nossa disposição em viver segundo os valores do reino. A reação dos sumos sacerdotes e fariseus confirma a dureza de seus corações. Em vez de se arrependerem, eles endurecem ainda mais suas atitudes e planejam prender Jesus, temendo, porém, a reação do povo que o reconhecia como profeta. Essa passagem nos mostra o perigo da cegueira espiritual e do apego ao poder. Jesus continua a nos chamar à conversão, e sua parábola nos lembra que a rejeição da graça divina leva à perdição, enquanto a abertura a Ele nos faz parte do novo povo que produzirá frutos para o reino. Que possamos responder com fidelidade ao chamado do Senhor e ser verdadeiros colaboradores de sua vinha. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.